Olá, sejam todos bem-vindos à Top TV SC. Curta a nossa página, compartilhe com seus amigos e deixe os seus comentários. Eu sou a Nega Ramp e este é o programa Conta Pra Nós, com mais um assunto que foi você quem sugeriu e nós estamos atendendo. Hoje nós temos a satisfação em ter no nosso programa a Celci, a Inês. Inês, muito obrigada por ter aceito o convite para vir falar um assunto tão importante que eu nem vou falar ainda agora, nesse exato momento, porque é um assunto assim que muitas pessoas têm, às vezes não sabem, e nós vamos descobrir juntas nesse programa hoje. A professora Esther, psicóloga e sexóloga. Hoje, essas mulheres maravilhosas vão falar conosco sobre fibromialgia. O que é fibromialgia, meus amores? Quem começa? Então, a fibromialgia, ela é definida como uma síndrome de dor crônica que não é de origem inflamatória e sim que causa sintomas muito fortes no organismo das pessoas, geralmente associados a quadro depressivo, a ansiedade e muitos outros sintomas psicológicos associados. Isso tudo desenvolve a fibromialgia? Faz parte para se chegar a um diagnóstico final. Então, associados às dores musculoesqueléticas que a gente chama, que são localizadas geralmente nessas regiões de cotovelo, joelhos, associados aos sintomas emocionais, psicológicos, pode-se fechar um diagnóstico de fibromialgia. Celci, quantos anos trabalhando na saúde como técnica em enfermagem, no SAMU? Que história linda, né, Inês? Olha, Nega, é um prazer estar aqui. E para contar um pouquinho, eu trabalhei em todas as áreas da saúde. Menos farmácia, como funcionária, mas como voluntária, né? Como voluntária trabalhou também? Também. Então eu trabalhei em todas as áreas, me aposentei não faz muito tempo, mas continuo auxiliando quem está acamado. O nosso chama emergencial se chama Celci, né? Sim, com muito prazer. Celci. Nossa, Celci tem uma história, eu acredito que com todos os cunhaporenses, né? Assim como técnica em enfermagem, assim como a Esther tem como professora e agora como psicóloga e sexóloga. Deixa eu fazer. Faz tempo que vocês sentem essas dores, que vocês diagnosticaram ou não tem diagnóstico? Como que vocês descobriram que vocês tinham fibromialgia? Olha, eu estava em Florianópolis num curso, acabei indo na casa da minha irmã porque eu tinha muita dor. Dor. Em todo o corpo? Todo o corpo. Eu não sabia dizer aonde que era, o estado emocional afetou. Então, assim, no andar da carruagem foi piorando. Consultei com um ortopedista. Como a professora Esther falou, dor nos cotovelos, joelho, quadril. Geralmente é o primeiro profissional que tu procura? Isso, exatamente. Ortopedista. O ortopedista disse, olha, eu vou fazer uns exames e quando os exames estão prontos, eu fiz lá, retornei. Quando os exames estavam prontos, eu fui de novo no Dr. Paulo. Ele logo me encaminhou para uma reumatologista. A reumatologista começou a me tratar, mas ela disse, junto com o teu problema reumático, você tem uma outra síndrome. Isso foi em 2012. Nossa. Então, 11 anos. Depois, ela deixou de atender, eu tive que procurar outro. Como a gente tem um plano de saúde, né, professora? Tem. Naquela clínica onde Esse plano de saúde era estadual? Do estado, porque a gente era professora, ela é professora e eu... Daí falaram para mim, olha, nós temos um dentro do nosso grupo em Tijucas. Ele é reumatologista e especialista em dor. Eu acabava indo daqui a Florianópolis e Florianópolis a Tijucas me tratar. Me tratei 3 anos. Daí ele também deixou de atender. Daí eu descobri um médico em Chapecó. Até hoje eu me trato com ele. Até a semana passada eu fui e ele disse, Celci, tu é minha mais antiga paciente e você está super bem.
Isso à base de medicamentos. De medicamento. Depois a gente vai Sim. entrando no assunto, Sim. quais os profissionais que podem cuidar disso, né, professora Esther? Vocês fiquem bem à vontade, que aqui é vocês que vão comandar a entrevista. Sim, sim. Porque as duas são portadoras de fibromialgia, com um conhecimento amplo, né? E vivenciam isso, né? Sim. Exatamente. No trabalho, A gente na família. sente isso. Exato. E vamos compartilhar com os nossos telespectadores que às vezes nem sabem que são portadores, né? Sim. Desta, como a gente diria, doença, síndrome. É uma síndrome em função de que vários órgãos do teu organismo são afetados. Por isso ela é uma síndrome, não é uma dor localizada. Por exemplo, há pouco a gente comentava a questão da cefaleia, ou da dor na nuca, ou da dor no osso do crânio, que é uma dor muito forte. Então, como ela ataca vários órgãos do corpo, ou atinge vários órgãos, é chamado de síndrome, em função disso. E então eu assim, como eu nunca sei, não sei se a Celci pode me ajudar nessa questão, mas eu não sei se ela é considerada uma doença de origem psicológica ou se ela é orgânica, porque assim, eu, nas vagas lembranças que eu tenho, e também demorei um pouco para sair esse diagnóstico e descobrir que eu tinha fibromialgia, se passaram muitos anos. Mas eu chego a ter perto de uns 20 anos já com esses sintomas. Provavelmente alguma situação muito forte, emocional que eu passei na época. São várias hipóteses que hoje eu tento juntar para ver se eu chego a uma conclusão, mas não. Então, assim, se ela é de origem emocional, então alguma coisa que me afetou emocionalmente há 20 anos atrás. O que eu fiz? Eu tento buscar assim, uso pouquíssima medicação, só mesmo para controle da dor física. Sim. Mas vamos entrar na questão, aquilo que a gente faz, por exemplo, eu faço pilates, né? Preciso muito alongamento, muito exercício para conseguir manter, né, esse quadro de dor, né? Então, às vezes associado a algum medicamento para dor. Fora sim, isso, uso ter uma qualidade de vida também, né? Exato, é bem isso. Para conseguir ajustar essa vida, o cotidiano, o dia a dia da gente, é fazendo isso, né? Não sei a Celci, se ela usa uma medicação mais... A neurologista tem o critério de dizer que é uma síndrome neuropática. Porque o estado emocional da gente afeta tanto. Isso. E o meu problema, eu achava até que eu tinha cãibra ou convulsões. Ela disse, isso vem do estado emocional, porque tu tem dor, tu não relaxa, tu não dorme. Eu até achava, porque eu trabalhei muitos anos à noite, até uma síndrome de pernas inquietas existe, sim, porque a gente não relaxa, a gente não relaxa para dormir. Então hoje eu posso dizer que está assim bem sob controle. Eu tomo medicação porque eu acho que assim, por eu ter outros problemas associados a isso, sim, né? E tu fazes alguma atividade para ter Faço pilates. Olha a importância, né? Tem que fazer, senão, porque às vezes tu levantava de manhã, tu caminhava que nem um robô. Tu não consegue. E trabalhar, gente, e olha, ainda atender outras pessoas com um bom humor, digamos assim. Isso. Hoje eu posso dizer que eu estou bem, mas eu estou sendo assistida por uma equipe profissional. Reumatologista, neurologista, psiquiatra. Por que psiquiatra? Por causa do lado depressivo. Sim. Então, fisioterapeuta, que dá pilates, né, psicóloga, me trata há muitos anos. Então, é tudo assim, né, nega? Tu se tu quiser uma vida assim, melhor, uma situação, tu tem que procurar. Deixa eu fazer uma pergunta. Isso, geralmente, ocorre mais em mulheres ou não existe assim uma... Existe.
ocorrem mais em mulheres? Existe. A gente tem até uma estatística brasileira que 2,5% das mulheres, das pessoas brasileiras tem essa síndrome. Porém, a maioria é mulher, ela é mais frequente. Que interessante. E tem mais ou menos uma idade específica ali, entre os 35 e 40 anos, que ela se desenvolve. Então, uma vez você tendo ali diagnosticado, é mais ou menos isso. Digamos uns 2,5% da população brasileira, sim. São mulheres. Tem fibromialgia e a maioria delas são mulheres. E as mulheres, né? Num período até eu usei colar cervical. Porque eu tinha muita dor na nuca. Na nuca. Daí fiz ressonância, tomografia, ressonância, tudo. Tu tem que fazer, né? Sim. Pra ver o que vai mandando, tu vai fazendo. Não tem outro problema. E no fim, E geralmente, os exames, eles dão negativos, né? Não, porque para fibromialgia não existe exame. E aí, é clínico, assim, para as pessoas acreditarem naquilo que você está falando, dizendo, olha, eu tenho uma dor, mas eu não sei o que é, né? Como eu vou explicar essa dor para minha família, para o meu companheiro, né, para os meus amigos, que nem sempre tu tá disposta, você sente dores, né? Que não tem explicação. Verdade. E então, geralmente mulheres, atenção. Eles olham pra gente e dizem, como essa pessoa é mal-humorada. Mas não é questão de mau humor, é questão assim que você, naquele momento, você está tendo uma dor, né? E você não consegue dizer toda hora, o psicológico está afetado, né? Afetado E muito. assim, ela tem uma certa frequência, ou vocês perceberam assim que essa fibromialgia, ela se manifesta com mais frequência ou menos frequência em certo período ou não? Olha, é sempre uma surpresa o acordar de manhã. É sempre uma surpresa. Ela não vem assim gradativamente? Não. O emocional. Exatamente. O emocional é muito. A temperatura, o frio é muito, né, Esther? É bem agrava. Agrava no inverno. O frio é muito. O verão, a gente não pode pegar muito sol. Eu tenho muito problema com sol também. A Esther disse, eu aproveitei e tomei bastante sol no inverno. No inverno faz bem o sol, mas no verão... No verão judia. É judia. Então, porque assim, eu, pelo menos, eu fico muito irritada com o frio e com o calor também. Então, nenhum dos dois... Isso é uma coisa inconsciente. Causa um mal-estar, assim, que a gente fica irritada, né? Então, o frio aumenta as dores, aumenta toda a questão assim de locomoção, né? Tudo. E o calor excessivo também, né? Então, para nós, o bom é uma temperatura amena, digamos assim. Como estamos nos dias atuais, né? Assim, agora, um outono... É bom. Uma temperatura mais... E assim, quando vocês entram nesses ambientes climatizados, esse choque térmico, ele judia ou não? Depende, eu acho que até o estado que você tá, né? Totalmente, o psicológico tem muito a ver. Muito então, Por isso que tem que tratar com psicólogo. Sim, eu não sou paciente da Esther, mas eu acho que deve tratar. Tem que tratar. Tem que tratar. Isso ajuda muito. Ajuda. As pessoas, elas precisam abrir a mente quanto a isso, que sozinhas a gente não consegue, né? Tem passos que a gente quer dar além, né? A gente vai até o limite da nossa capacidade, né? Mas chega um momento que você precisa... Quando a dor é muito forte e às vezes alguém não entende a gente, tu fica tão depressivo que o psicólogo te encaminha para o psiquiatra. Tem esses trâmites. Então, hoje a gente tem psiquiatra atendendo na cidade, em Cunhaporã, não precisa sair. Então, tem uma equipe multiprofissional que te ajuda. Sim. Não temos neurologista já facilita, ainda, né? Mas tudo facilita, né? Sim, já é uma corrida a menos que você tem que fazer, porque olha só o trajeto que você tem que... O deslocamento, isso tudo já, o teu psicológico já... Eu tenho uma coisa assim bem presente comigo, é essa questão aí mesmo, a mudança de rotina.
Por exemplo, assim, se eu preciso sair dos meus afazeres do dia a dia e daqui a pouco me locomover para uma outra cidade, procurar um atendimento médico, eu já assim, fico mal. Já tirou então, toda assim, a rotina? Isso, então assim, ou existe uma programação, uma organização da rotina, tudo bem. Agora, saiu da rotina, alguma coisa pode estar aparecendo. Mas o que me chama a atenção é mais em mulheres, depois dos 30, né? Quando geralmente a gente carrega a casa nas costas, filhos... Responsabilidade. Então, né? O médico que eu me trato, ele é reumatologista, porque além da fibromialgia, que é comprometida por causa da doença reumática, eu ainda sou diabética, eu não era, desencadeou. Sim. Daí ele disse que o paciente diabético sente mais dor. Pode ser. Daí na época da pandemia, eu não pude ir até no médico. Eu continuei com a medicação, fazia meus exames para ver se tinha alterado, coisa assim. Daí ele até me atendia pelo WhatsApp, né? Sim. Por ser uma paciente mais antiga dele. Daí eu disse, doutor, eu tô assim, um pouco. Ele disse, eu sim, por causa da diabetes, o frio foi intenso. Esse ano foi muito frio. Sim. Graças a Deus hoje eu tô melhor. Então, tudo isso tem a ver, né, nega? Sim. Então, eu até outro dia conversando com a Esther, a gente comentou desses grupos de apoio. Grupos de apoio entre aspas, né? Roda de conversa. Né? Uma roda de conversa, porque às vezes você troca uma experiência, né? A minha situação não é a mesma da Esther, não é a mesma da Inês, mas eu vou aprender com elas, né? A gente não tem um número assim específico de pessoas, vamos dizer, aqui da nossa cidade que tem fibromialgia, ou não temos, né? Não. A gente conhece algumas pessoas, né, que conversam, que assim... então, de repente, assim, até as pessoas que estão nos assistindo e estão entendendo as dores que estão sentindo, e dores caladas, né? Que procurassem, né? Olha, eu preciso conversar, olha, se eu se tem, a Esther tem, porque as pessoas às vezes ficam constrangidas. Certo. Ficam constrangidas, né? Que nem você, assim, ó, as pessoas não entendem o que você está sentindo. Porque a pessoa vai no médico queixosa. Sim. Daí ele requisita inúmeros exames. E daí chega em casa e não tem nada, no exame. Como é que daí você vai? Desencadeia o quê? Uma depressão, a ansiedade, o porquê eu não tenho nada, como é que eu tenho dor. E como eu sinto se não isso. tratada, né, Esther? Se não tratada, piora a situação. Sim. Desencadeia vários outros problemas. E assim, ó, vou fazer uma pergunta bem pessoal. Vocês chegaram assim, ó, a pensar, nossa, o que eu tenho que eu não consigo melhorar? É alguma coisa da realmente, né, da minha mente, da minha cabeça? É alguma coisa que eu não estou conseguindo enxergar? Isso? Vocês chegaram a pensar isso, ou foram assim em busca de um aconselhamento psicológico, psiquiatra, alguma coisa assim, e que daí começou a entender o porquê? Na verdade, eu assim, ó, quando eu comecei com dores, né, eu fui encaminhada para fisioterapia na época, assim. E é aquela situação, você faz, você, né, retorna ao médico e não tem melhoras. E quando o quadro não melhora, aí vai descartando doenças, né? Sim. E então, assim, última conversa que eu tive com o doutor, eu me queixei de uma dor no pé, assim, na planta do pé, não sei como disse. Sim. Ele disse, não precisa mais falar nada. Achamos os pontos que a gente diz, porque para serem diagnosticados como fibromialgia pela parte da reumatologia, você precisa ter de 6 a 12, 18 pontos no teu corpo que vão ser aqueles pontos gatilhos ou doloridos, né? Entre elas nós temos a parte aqui, ó, do crânio, que eu sempre digo que é a pior dor que eu sinto. Né? Até a parte aqui, isso, né, da mastigação. Da mastigação. Tu vai no dentista e não tem problema dentário. É muito ruim. Tu acha que é nevralgia do trigêmeo? Não é? Não é, pois Nossa. é. Então, e assim continua. Então tem os ombros,
tem essa parte do quadril, dos joelhos, vai indo. São, na verdade, tu vai fazendo uma soma e comigo aconteceu dessa forma. A gente descobriu dessa forma. Aí fui encaminhada para fazer exames, né, na época de ultrassonografia, de todas as articulações, os cotovelos, os joelhos, os tornozelos. Não tem nada, completamente saudável. Então, assim, é bem isso. Né? Porque, na verdade, é assim, né, Esther, é como se você estivesse procurando pelo em cabeça de ovo, vamos dizer assim, né? E as pessoas ficam te questionando, mas parece que você não está procurando alguma coisa, mas só quem sente, né? Olha, quantos anos, seu Cid? 11 anos me trata. 11 anos se trata. Você trabalhou na área da saúde quantos anos? 40 e poucos. 40 e poucos anos, né? Intensamente, Esther também na área da educação. Mais de 30 É estressante. Ambas as profissões são extremamente estressantes, e que você lida com pessoas. Você precisa estar bem, né? Você precisa. Como a Esther disse, que ela fez exames das articulações e que estava tudo bem. Eu já tenho outro problema, é uma doença genética, hereditária, né? Eu tenho problema de deformação, de desgaste das cartilagens. Eu fiz cirurgias de joelho, dos 2 ombros, tive que botar platina e parafuso. Um pouco também o desgaste pelo esforço físico, né? Sim. Do meu trabalho. Mas hoje eu posso dizer assim que eu estou bem mesmo. Sim, diante do quadro que já se apresentava. E daí, por que tratar a fibromialgia? Como a Esther explicou antes, a gente tem os pontos específicos. Daí eu procurei neurologista. Me trata até hoje com a doutora Maísa Figgenbaum, Chapecó. Daí ela pediu, até por causa, eu achava que era cãibra. Daí ela disse, não, é os choques neuropáticos por causa da fibromialgia. Daí me tratei com ela. Sim. Então, tu procura os profissionais que tu precisa. Agora, quando você não sabe, que nem agora, a gente assim já está abrindo um leque, já está assim para as pessoas. Olha, mas eu sinto isso. Eu sinto isso. Sim. Olha, mas eu vou conversar com a Esther, eu vou conversar com a Celci. Porque até então, eu conhecia a Celci, que tinha fibromialgia, né? Então, assim, tinha aquelas crises de... Nós trocamos figurinhas. Que ótimo isso! Olha, isso é aquilo que eu te falei, uma roda de conversa. Às vezes, tu acha um assunto assim, novo, eu mando para ela. Né? Sim, sim. E mas existem várias situações também, assim, que a gente sente, o que eu... sempre me preocupava no início, tipo, eu sinto, amanheço, né, com minhas mãos parecem, é a sensação de que elas estão inchadas e que meus dedos não fecham, mas é só a sensação que a gente tem. Não sei nesse... Inchaço. Inchaço, chama parestesias. Então, e o formigamento que dá nos membros, como a Celci disse antes, que ela confundia ali com as síndrome das pernas inquietas, né? E é isso, você deita ali pro descanso da noite, a primeira hora ali parece que teus pés, tuas pernas estão a pleno vapor. Parece circulação e não é? E não é. E não é. É essa a sensação, assim, parece circulação e não é? E que daqui a pouco elas estejam pulando sozinhas, né? Os teus pés, as tuas pernas. Pula? Essa sensação. A sensação que você tem. E eu achava que era cãibra e tudo, né? Porque é neuropático. É isso. E ainda assim a gente sofre também muitas vezes dessa questão, não sei como é com a Celci, mas eu tenho a constipação intestinal associada à diarreia. Então tem dias que você está super... questão assim... Afeta muito o intestino. Afeta muito o intestino. Tu nunca sabe, assim, se foi alimentação ou não, mas tudo que o cérebro trabalha. Sim, isso aí, tem essa questão. E também, assim... Hoje, eu sempre digo que, né, eu fui professora, fui estudar psicologia, continuo estudando para conseguir ativar minha memória. Tem pessoas que gostam do baralho, tem pessoas que gostam da leitura, fora disso. E eu, quando cheguei assim a pensar, poxa, vou me aposentar daqui uns 5 anos.
E eu sempre gostei dessa área da psicologia e me aventurei num grupo de pessoas totalmente jovens, mas tinha a Esther lá com quase 50 anos, né, fazendo psicologia, e em função disso, porque a nossa memória precisa ser muito bem ativada, senão a questão da concentração diminui muito, né, e tem os seus lapsos, seus Deixa eu fazer uma pergunta todos. que hoje, quando eu comentei que a gente ia falar sobre fibromialgia, essa pessoa me perguntou, sudorese, a fibromialgia, ela dá sudorese também durante a noite, assim, ou não? Não, acho não? que não é. Isso é menopausa mesmo, então. Menopausa ou crises de ansiedade. Ou crises de ansiedade. Então, assim, a menopausa, sim, pode ser que tipo, nas pessoas que tenham desenvolvido fibromialgia, ela pode ser mais acentuada um pouco, né? Então, assim, eu acho melhor, então, procurar mais essa investigar. dessa questão da menopausa, né? Sim. Mas também a sudorese fria, principalmente quando sua frio, né? É mais questão ansiosa daí, né? Essas duas partes. Então daí. já explicamos isso também, porque quando eu comentei que nós íamos fazer uma entrevista sobre fibromialgia, pergunta, porque assim, ó, eu vou assistir para ver se eu não tenho, né? Sim. Porque tem pessoas que como né, vocês duas colocaram, às vezes não tem nem ideia do que está se passando, né? E então, se tem alguma coisa que você quer colocar assim a mais sobre a fibromialgia que tu sente ou que as pessoas podem, não é nem prevenir, né? Porque não tem como, não existe prevenção. E não tem cura também. Não tem prevenção e não tem cura. Não tem. Não tem cura. A gente adaptar a isso. Se adaptar, né? Tu criar, tipo, eu, por exemplo, me adapto com a questão da rotina, né? Então, assim, eu tenho bem elaborado isso, né? Então, digamos assim, tu pensar em um lazer, numa coisa assim, que te faz bem, coisas que você goste. Né, elas ajudam a melhorar o quadro. E aí procurar, tipo, psiquiatra, psicológico, né? Atendimento de psicólogos. Mesmo assim, a questão de medicar para dor. Né? Sim. Essa é a mais Sim. E assim, os netos ajudam o seu filho nessa equilibrada, assim, né? Muito, né? Alegria alivia. Alegria alivia. Olha que frase bonita. Claro. Alegria alivia, muito bem. Eu lembro como a professora Esther falou, psicóloga Esther, que ela procurou estudar. Há 2 anos atrás, eu fui para a faculdade da terceira idade. Eu lembro, achei isso maravilhoso. Ai, foi tão bom. Que maravilhoso. Tão bom. Verdade. Que pena que nós não fizemos a pós, por causa da pandemia. Mas agora vai ter a pós, né? Vai ter a pós. Deve começar, a gente não pode parar, né? Foi muito bom. Isso revigora, né? Ajuda também a viver, né? Eu fiquei muito feliz que vocês vieram conversar conosco do Conta Pra Nós. Bom. Olha assim, ó, uma pontinha do iceberg, né? Que vocês assim, ó, vieram esclarecer, que vocês vieram falar sobre isso. Porque às vezes as pessoas têm um certo tabu em falar o que sente, mas nós somos mulheres maduras, né? Podemos falar sobre qualquer assunto abertamente, né? Sem vergonha da verdade. Sem vergonha da verdade, né? Por que esconder? É verdade, Quantas pessoas são mais felizes quando a gente assume aqui, né, o que tem ou o que sente, né? A gente é mais feliz, né? Deixando os preconceitos ou os preconceitos, né, para trás. Eu acho assim, até expondo, os outros entendem a gente melhor. Exato. Como a professora disse antes. Como ela é humorada. Não sabe a história. Não sabe a história. É verdade. E digamos, como vai ser o teu humor se se tua dor está forte? Então não tem como estar sorrindo. Exato. Né? Para as pessoas serem preparada para aquilo que os outros querem. Serem mais compreensivas, né? Serem mais compreensivas umas com as outras, né? Então, professora Esther, psicóloga, sexóloga, Esther, que está um novo rumo, né? Na carreira, na vida. Nossa cidade tem inúmeros profissionais escondidos. Tem inúmeros profissionais, verdade, né? Quero te deixar o microfone aberto para suas considerações e te agradecendo assim de todo o coração teu tempo, né, na tua agenda também. Coloquei, né? Lá, reservei. Fica à vontade. Então, assim, o que eu tenho para dizer é assim, ó, para quem tem alguns sintomas relacionados àquilo que a gente colocou aqui, que ainda não procurou ajuda,
procure, né? Comece por onde se achar que for melhor. E para os que já sabem, é interessante colocar na vida da gente aquilo que a gente gosta. Por exemplo, como eu coloquei, eu queria estudar, fui, não parei ainda. A Celci também fez isso. Então, para quem tem fibromialgia, é isso mesmo, fazer aquilo que gosta. E para as pessoas que vivem ou convivem com alguém com fibromialgia, um pouquinho de entendimento. Paciência, né? Essa paciência, a compreensão, né? Exato, é isso. Exato, essa troca, né, de empatia, né, com as pessoas. Se colocar no lugar. Exato. Celci, minha querida, nossa, eu disse, ó, Celci, a gente conhece a vida toda, né, professora? A gente conhece uma vida toda e sempre, mesmo com fibromialgia, com todas, sempre se colocando à disposição das pessoas para ajudar. Muito obrigada. Eu faço as palavras, né, dela, eu acho que as suas tem que fazer, se tratar, buscar ajuda e pensar assim, eu vou me sentir bem e quero melhorar, então... Cada dia mais, Cada dia mais. Muito obrigada, Celci, Esther, por vocês virem aqui no Conta Pra Nós, pra gente falar um pouquinho da fibromialgia, que a gente tem outros espaços, outras oportunidades com outras pessoas pra gente tratar desse assunto, que a gente sabe que tem N pessoas que gostariam de conversar com alguém que tem essa experiência. Então, eu quero agradecer vocês duas a estarem aqui no programa e vir falar conosco, porque o Conta Pra Nós, ele é histórias de vida. Sim. Sabe? Conta pra nós realmente. Então, se você aí de casa tem uma história, tem um projeto, vem contar pra nós aqui no programa. Que nós cunhaporenses, a gente mora um pouquinho no coração de cada um. E da mesma forma, essas pessoas cunhaporenses moram no nosso coração. E a gente quer dividir as coisas boas, as coisas nem tão boas assim. Mas a experiência que a gente tem, essa troca vivenciada, isso não tem preço. Então, eu quero agradecer mais uma vez, em nome da Top TV, do Conta Pra Nós. Sempre que vocês precisarem, né, a Top TV está de portas abertas para receber vocês com outros assuntos, outros aspectos de vida, né? Contem sempre conosco. Obrigada. Nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores, a Cooperativa Auriverde, a Cicobi Credial, a Clínica Bem Viver, ao Supermercado Chinor e a Michelin. Conta Pra Nós volta na próxima semana com mais um assunto interessante para vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Obrigada. Sexóloga.